Eu não posso eu estou aqui a falar com ele e você vir aqui e mostrar aquilo. Não, não posso. No meio de uma confusão. O que eu senti foi invasão de privacidade. Bom, não houve invasão de privacidade. Aquela área é liberada para a presença dos jornalistas. Ainda que a configuração de estádio possa ser diferente, por exemplo, do Palmeiras, né? Sim, no Allianz Parque, os jornalistas saem por um caminho diferente. Porque ali é uma zona bem próxima da saída do campo. E nesse caso, pode ter sido um engano e não um erro. O Abel pode ter se enganado. Mas não cabe a ele esse tipo de atitude. Ele não tem poder de polícia. Exato. Ele não Chama pode um tirar segurança e diz, ó, aquela pessoa está no local devido ou não? Ele está invadindo a minha privacidade ou não? E o episódio está errado em vários outros níveis, né? Primeiro, assim, eu nem quero entrar num âmbito mais genérico de que português chegando aqui dizendo como as pessoas têm que se comportar, já acontece há mais de 500 anos e Deus no que deu. Deu no que deu, né? Segundo, apontar dedo para jornalista e dizer que a culpa dos males da sociedade é da imprensa é algo que a gente viu acontecer muito nos últimos anos aqui no Brasil, né? Mas a sociedade soube reagir e preservar o direito de jornalistas trabalharem. Quando isso não aconteceu, foram os períodos mais sombrios da história do Brasil. Sim. Né? Quando o trabalho da imprensa foi bloqueado. Quem fez isso fez nos nossos piores momentos. E em Portugal também. Em Portugal também o trabalho da imprensa foi cerceado durante alguns dos piores e mais sombrios anos da política portuguesa. Então, cercear o trabalho da imprensa não é a solução para nada. Criticar o trabalho da imprensa, aí é outra coisa. Jornalistas erram, jornalistas às vezes não se comportam adequadamente, o que não foi o caso do Pedro Spinelli ontem. Não. É bom reforçar isso. Fazendo o trabalho dele. Pedro Spinelli estava apenas fazendo o trabalho dele. E se há coisas que a imprensa não deve fazer, aí a gente precisa questionar. Você pode querer não divulgar tudo que você faz para a imprensa. Agora, o que o jornalista descobre, ele tem o direito de compartilhar se ele descobriu por via legítima. Como foi, mais uma vez, o caso... direito e dever, né, Isso João? aí... Como foi, mais uma vez, o caso do nosso companheiro. Isso aí, Barreto, foi o que mais me incomodou na declaração dele, né? Acho que ele... Primeiro, quando uma pessoa começa um pedido de desculpas, se eu me excedi, me desculpe, ele não está se desculpando ele não quer pedir de uma forma honesta, né? Com todo respeito a ele. Então, errou. E não há nenhuma dúvida sobre o fato de que Abel Ferreira se excedeu nesse episódio. Errou se excedeu porque ele se atribuiu o poder de polícia, né? E foi ali, inclusive, acompanhado por um segurança para garantir. Ele é o dono da verdade agora? Ele vai dizer o que as pessoas têm que fazer, o que não têm que fazer. Então, ele errou no episódio, ele errou na declaração depois. Agora, o que mais me incomoda nisso tudo é ele dizer a seguinte frase: há coisas que a imprensa não tem que saber. Peraí, a imprensa pega a informação e guarda para ela? A gente vai ficar fazendo fofoquinha aqui entre a gente? Não. A imprensa pega a informação e divulga a informação. Há coisas que você pode não querer divulgar para a imprensa. Sim. Tá ok, até porque se a gente que ele faça isso num ambiente controlado. Joana. Não, desculpa, completando o que o Rodrigo está falando, até porque, essencialmente, o nosso trabalho é esse, é mexer no que incomoda. Porque se a gente só publicar o que o clube quer, a gente está fazendo assessoria de imprensa e publicidade, a gente não está fazendo Palmeiras jornalismo. Exatamente. Então, na verdade, o comportamento do Abel, ele não fez muito sentido do começo ao fim, né? E eu achei desproporcional, porque ali o Anderson Barros está fazendo o que todo dirigente faz. Vai lá, dar uma molada no árbitro, conversar, isso aí. E ele estava fazendo isso respeitosamente, você não via um gestual agressivo, nada disso, né? Aí o Abel chega... Ali, mas também não contribui para nada, né, não contribui, Joana? mas... Então, não Embora o Abel ache que tudo que está errado no futebol brasileiro é por causa da imprensa, isso aí, a meu ver, está errado também, porque não vai melhorar a arbitragem. Você chegar com educação ou sem educação para questionar o que foi feito depois do jogo. É que meu ponto é que não é uma exclusividade do Anderson Barros. Essa cena a gente está cansado de ver, e inclusive a gente conviveu muitos anos no estádio, né, tendo acesso a essa área que a gente é autorizado a estar, e já viu coisa muito pior, né? A gente já viu momentos ali em que os dirigentes perdem a cabeça, literalmente, falam que não devem, se comportam como não deveriam se comportar. Ali ele estava conversando, ok. Depois ele sai, aí ele percebe que o nosso colega, o Pedro, está filmando, ele pega o celular do Pedro. Então, assim, Abel, aí eu acho que você tem que fazer várias reflexões, e eu tenho certeza que ele já deve ter feito isso. Quando ele pega o celular e ele fala de invasão de privacidade, ali o que ele faz é o maior ato de invasão de privacidade. Você pegar o equipamento de trabalho de uma pessoa que está identificada
e numa zona mista, né? Então, ali já não tinha que fazer, errado, pegar o celular O Abel ali. assumiu o poder de polícia. Ele Exatamente. se apropriou de um bem que não é dele. Exatamente. Algumas pessoas fizeram uma comparação, mas o Caleri... Gente, o Caleri teve uma polêmica com o celular, ele saindo insatisfeito com uma derrota. E estava errado também. Estava errado, mas ele dá um tapa, totalmente errado, tá? Ele dá um tapa na mão de um torcedor do Palmeiras que estava filmando, depois pede desculpas e ele fala, olha, eu não tenho nada a falar a não ser desculpas pelo que eu fiz. Eu estava nervoso, não deveria ter feito. O Abel, quando ele vai para a coletiva e começa falando sobre isso, usando a frase célebre de quem acha que tem que dar uma satisfação, mas coloca com uma série de condicionais, desculpa se alguém se sentiu ofendido. Já botando olha, de novo desculpa. na conta da imprensa, né? Porque eu sei como isso é aqui, Não, isso aí vai você virar erra uma de tempestade. novo. Não vai virar Não. tempestade. Já era uma tempestade no momento em que aconteceu. Sem tentar A levar Exatamente. atitude dele é uma Já tempestade. está errado o suficiente. E num momento tão que ele- sensível nosso, né? A gente está debatendo tanto censura nos últimos tempos, comportamento, atuação de big techs, o quanto isso afeta a democracia, né? O momento é sensível a esse tema. Né? Então, ainda faltou um pouco de sensibilidade do Abel, que a gente vem sofrendo com isso. Né? E assim, a cerejinha do bolo é que isso vem de uma pessoa que quer ser técnico da seleção brasileira. Né? Então, quem tem esse desejo precisa entender um pouco melhor como é se comportar diante da imprensa brasileira. Até porque né? o cargo E não da seleção brasileira é um pouco mais do que treinar um time de futebol. É você ser uma espécie de embaixador tem alguma responsabilidade de pública. representante do futebol brasileiro. O que me chama a atenção é que o Abel, a parte, o brilhante trabalho esportivo à frente do Palmeiras, Frequentemente ressaltado aqui nos nossos sempre debates. ressaltado, ele frequente e ele, com a mesma frequência, gosta de delimitar nas entrevistas dele a célebre frase, por isso vocês são jornalistas e eu sou técnico. Querendo estabelecer uma diferença entre quem conhece o jogo e quem não conhece o jogo. Embora eu reconheça que nós conhecemos menos do que ele. Claro, por isso que ele é treinador. Não, Por isso nós ele, de conhecemos fato, é o jogo treinador? de outra maneira. Ou isso. De outra maneira. O que é exigido de um jornalista em termos de conhecimento Pode do ser. futebol não é o que é exigido de um treinador. Pode ser. Só que ele, nessa atitude ele mostra por que somos jornalistas e ele treinador. Porque ele demonstra, quando ele diz que há coisas que nós não devemos saber, primeiro, ou ele desconhece o que é o trabalho de um jornalista, Ou desrespeito. ou ele desconhece o que é liberdade. A menor noção de civilidade. Ou A menor noção de desconhece civilidade. ou desrespeita o trabalho do jornalista. Ou ele não respeita o trabalho, ou ele não conhece de liberdade. De liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E me deixa muito curioso de saber quais são as coisas que a imprensa não deve saber. E no conceito dele, quais são essas coisas? Porque isso pode levar para um caminho bem perigoso, né? Sim. Eu consigo imaginar alguns momentos em que a imprensa não deve estar presente. Não, presente. Na preleção, por exemplo, para um jogo. Mas não faz Em que parte você vai usar palavras fortes, você vai Não, peraí, xingar, mas não faz ou você parte, vai entregar algum mas não faz segredo. parte do trabalho da imprensa saber o que se passa? Faz parte do trabalho da imprensa tentar saber o que se saber. passa. Mas o que eu digo é que, nesse momento, o treinador tem o direito de fechar a porta. Claro, claro. Existem ambientes acesso privados. Seria errado botar uma A tentativa câmera de escondida lá, por exemplo. O acesso à tentativa imprensa de já manter é ambiente- limitado em vários momentos. Tem lugares que a gente não pode ir, tem portas que a gente não pode abrir, tem Sim. limites que a gente não pode passar. E é normal. E normalmente isso é respeitado. Claro. Não era o caso, né? Só para dar um contexto, para quem não conhece o Mineirão, não é o caso do Abel Ferreira, que já esteve comandando o Palmeiras em vários jogos no Mineirão. Então, ele sabe que aquele local, aquela área, é uma zona mista, de fato. É um lugar para o trabalho livre da imprensa. Justamente ali é o lugar onde saem os jogadores das duas equipes. Depois da partida, ali costumam, inclusive, é onde acontece, às vezes, um entrever ou outro entre um jogador, onde acontece esse tipo de discussão, como foi o caso do diretor de futebol Anderson Barros com o Ronei Cândido. E os jornalistas estão ali trabalhando para fazer as entrevistas, para registrar, para pegar os depoimentos. E o Abel Ferreira citou na entrevista coletiva também, depois desse episódio, que ele teve ao longo da partida uma conversa muito tranquila com o Ronei Cândido, que era o quarto árbitro da partida. E por conta disso, ele resolveu presentear o Ronei Cândido com uma camisa do Palmeiras. E esse episódio aconteceu logo depois disso. O Ronei,
O Abel tentou presentear o Roney com uma camisa do Palmeiras. O Roney disse que não aceitaria a camisa porque era protocolo da CBF que ele não aceita esse tipo de presente. E logo depois o Anderson Barros começou a questionar o Roney. Tudo isso sobre o lance do... Desculpa, Paulo, desculpa. É que eu acho que é importante acrescentar nesse momento um protocolo que todo mundo do futebol deve conhecer. Claro. Né? Principalmente treinadores e diretores de futebol. Eles devem saber que não é para dar camisa do clube para árbitro. Né? Porque eu até acho que é uma parte do prática protocolo da CBF. muito comum, mas eu não sei nem se é um protocolo ou, de fato, uma recomendação. O fato é que o Roney não aceitou o presente do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras até citou isso na entrevista coletiva, e logo depois o Anderson Barros começa a conversar, a discutir com o Roney sobre o lance do impedimento, e aí é o momento que as imagens do nosso produtor de reportagem, Pedro Spinelli, flagra a chegada do Abel Ferreira e acontece todo esse episódio que está errado. E se vocês até me permitem, eu gostaria de ler aqui uma nota oficial que a Associação Mineira dos Cronistas Esportivos, eles soltaram uma nota repudiando o fato, né, a nota de repúdio, repudiando qualquer ato contra a liberdade de imprensa e se solidarizando ao produtor de reportagem Pedro Spinelli. Essa foi a Associação Mineira de Cronistas Esportivos, junto com a Associação Brasileira também de Cronistas Esportivos.